Enquanto muitas culturas retratavam seus deuses como fisicamente perfeitos, não era incomum que um ou dois membros de um panteão tivessem algum tipo de deficiência física ou desfiguração. Entre os belos deuses gregos, por exemplo, Hefesto era notável por ser coxo. O panteão nórdico tinha mais de um deus com um traço imperfeito. Od estava cego, e Tyr havia perdido a mão para Fenrir. No entanto, os deuses Aesir eram notáveis porque seu líder era um dos deuses com uma diferença física proeminente. Odin, o pai de todos e chefe dos Aesir, estava sem um olho. Isso não foi o resultado de um acidente. Odin deliberadamente sacrificou seu olho e mais tarde faria sacrifícios ainda maiores. O que poderia obrigar o líder dos deuses a fazer tal sacrifício? Como muito do que Odin fez, foi tudo em busca de um tipo muito específico de informação. Nos mitos nórdicos, Odin estava em uma busca constante por conhecimento. O chefe dos Aesir era um deus guerreiro, mas também era um deus da sabedoria, poesia e magia. Muitos de seus mitos mais conhecidos envolvem sua busca por mais informações e segredos. Um dos lugares que Odin foi para aprender mais foi visitar o deus Mimir. Mimir já viveu entre os Aesir e era o conselheiro mais confiável de Odin. No final da guerra entre os deuses Aesir e Vanir, Mimir foi enviado para Vanaheim quando eles trocaram reféns. Mimir tinha acompanhado Oenir, que os Vanir tinham feito seu chefe assim que ele chegou. Embora Mimir tenha dado excelentes conselhos a Oenir, os Vanir não perceberam isso e pensaram que haviam sido enganados. Os deuses de Vanaheim cortaram a cabeça de Mimir e a enviaram de volta para Asgard. Seu corpo nunca foi encontrado, mas Odin e Freya conseguiram preservar a cabeça e revivê-la. Por um tempo, Odin carregou a cabeça de Mimir com ele, e o deus sem corpo lhe deu excelentes conselhos. Eventualmente, porém, Mimir precisaria de um lar permanente. Odin colocou a cabeça ao lado de um poço que veio a se chamar Mimisbrun, o Poço de Mimir. Também era chamado de Poço do Conhecimento. O poço era um dos 3 que alimentavam as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Segundo algumas fontes, o poço estava em Asgard, e Odin garantiu que apenas ele tivesse acesso a ele. Outros, no entanto, disseram que estava em Jotunheim. Não está claro se o poço já estava cheio de propriedades mágicas ou se assumiu sua magia por causa da presença de Mimir, mas a água era de certa forma sagrada. Um único gole daria à pessoa que bebesse o conhecimento que havia sido perdido para a humanidade e os deuses. A cada dia, Mimir bebia um chifre dessa água mágica. Ele nunca permitiria que mais ninguém a tocasse. Odin ia visitar Mimir com frequência, principalmente em tempos de dificuldade. A cabeça do deus forneceu o mesmo conselho sábio que ele teve em vida. Então Odin se beneficiou de sua sabedoria. Porém, sempre buscando aprender mais, Odin desejava uma bebida do poço. Eventualmente, Mimir concedeu esse desejo, mas disse a Odin que um sacrifício tinha que ser dado para ganhar tal conhecimento. Odin tirou um de seus próprios olhos e o jogou no poço. Seu sacrifício foi aceito, e ele foi autorizado a tomar uma bebida e absorver seus segredos. Daquele dia em diante, Odin ficou sem um olho. Um nome comumente usado para ele era Oar, que significa caolho. A perda de seu olho foi o primeiro grande sacrifício de Odin em sua busca pelo conhecimento. Ele acabaria pendurado em Yggdrasil por 9 dias, em um ato de sacrifício ainda mais dramático. Quando Odin foi enforcado, ele aprendeu as runas e como usá-las na magia. Fontes sobreviventes, no entanto, não nos dizem quais segredos ele aprendeu com o Poço de Mimir. Os estudiosos tiveram que interpretar a história por si mesmos, para teorizar o que o olho de Odin poderia tê-lo conquistado. Uma das primeiras pistas sobre o que Odin ganhou vem do nome de Mimir. Embora não possa ser atribuída diretamente a uma palavra nórdica antiga, os linguistas acreditam que ela pode ser atribuída à mesma raiz da palavra inglesa memory. O conhecimento que Mimir e seu bem continham pode, portanto, ser interpretado como algo a ser lembrado e não como algo a ser descoberto pela primeira vez. Além disso, Odin geralmente buscava um tipo de conhecimento muito específico. Ele estava mais interessado em magia. Quando Odin se enforcou como sacrifício, foi para aprender as runas. Estes não eram apenas práticos como um sistema de escrita, mas também tinham propriedades mágicas. Ele também roubou o pote da poesia. Esta foi uma fonte de inspiração para Skalds, mas também pode ter inspirado os cantos e canções que acompanhavam encantamentos e encantos mágicos.
Em outra história, ele teria aprendido canções mágicas específicas de um irmão de Bestla, sua mãe. Este irmão às vezes é interpretado como Mimir. Parece provável, portanto, que o conhecimento que Odin buscava fosse de natureza mágica. Isso também está de acordo com a ideia de que um sacrifício teve que ser feito para Odin obter esse conhecimento. No mundo nórdico, os sacrifícios não eram oferecidos apenas para agradar aos deuses. Eles também poderiam formar uma espécie de canal entre os deuses e a humanidade. As histórias da busca de conhecimento de Odin são frequentemente interpretadas como representativas de um ritual xamânico, no qual um sacerdote ou peticionário oferecia algo aos deuses em troca de conhecimento oculto. Tais rituais eram realizados por culturas ao redor do mundo, e embora tomassem muitas formas, muitas vezes incluíam a entrada em estado de êxtase ou transe. Alucinógenos ou outros intoxicantes às vezes eram usados para permitir que os participantes explorassem outros reinos ou vissem magia oculta. Odin bebendo do Mimisbrum parece estar de acordo com esse tipo de ritual. Um sacrifício, seu olho é dado. O ritual é supervisionado por alguém que já foi iniciado na prática. E enquanto o poço do conhecimento continha água, beber do chifre poderia refletir o uso de uma substância intoxicante. A perda do olho de Odin foi um sacrifício permanente. O fato de ser algo muito visível em suas imagens não apenas o tornava identificável, mas também era um lembrete constante para aqueles que viam essas imagens do que seu deus havia feito e por quê. Também pode ter indicado que Odin ainda estava aprendendo. Muitos tipos de magia antiga, particularmente a adivinhação, envolviam olhar para algum tipo de superfície reflexiva. Antes do uso das bolas de cristal com as quais as pessoas modernas estão familiarizadas, uma piscina de água geralmente fornecia essa superfície. Ao deixar seu olho no poço do conhecimento, Odin teve uma conexão duradoura com ele. Se Mimir olhava para a água para realizar magia de adivinhação, o olho de Odin estava bem ali. O sacrifício do olho de Odin poderia significar que ele ainda estava recebendo conhecimento muito depois de ter bebido a água do poço. Sua visão estava sempre no poço para que pudesse continuar revelando os seus segredos para ele. O que podemos concluir com isso tudo? Parece que essa história é aquela em que Odin sacrifica seu olho em um ritual xamânico para obter conhecimento de algo, provavelmente um tipo de magia que havia sido perdido. Nas lendas e arte nórdicas, Odin é conhecido por ter um olho. Seu olho perdido é um de seus atributos definidores. Odin abriu mão de seu olho voluntariamente como sacrifício. Ele o jogou no poço do conhecimento por ordem de Mimir, o chefe que o guardava. Este sacrifício rendeu a Odin uma bebida do poço. Ao absorver sua água, Odin ganhou o conhecimento que o poço continha. A natureza desse conhecimento, no entanto, não foi esclarecida. Os historiadores modernos a interpretaram com base no contexto da história e outras semelhantes. Mimir era provavelmente um deus da memória. Portanto, se o poço tivesse seu poder, conteria um tipo de conhecimento que se perdeu com o tempo. Odin normalmente buscava conhecimento de magia. Em outra história, ele passou 9 dias pendurado como sacrifício humano para aprender as runas e suas aplicações em magia. O poço de Mimir provavelmente continha conhecimento mágico semelhante. Odin sacrificou parte de si mesmo de uma forma que imitava os rituais xamânicos. Ao deixar o olho no poço, Odin também sempre teve sua visão na fonte desse conhecimento mágico. Como a água era uma das superfícies reflexivas usadas em alguns tipos de magia, isso pode ter permitido que ele continuasse aprendendo mais quando seu corpo não estava presente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para ficar informado sobre novos conteúdos. Aproveita e comenta aqui quais histórias você gostaria que fossem contadas.